O tradicional espetáculo Vida, Paixão e Morte de Cristo vai ser encenado amanhã a partir das 7 da noite na Pedreira Paulo Leminski, em Curitiba. No último ensaio, realizado ontem à noite, os atores repassaram as cenas que devem encantar o público. Um espetáculo gigantesco, 1.200 pessoas envolvidas, 800 atores. Nos bastidores, um figurino que reproduz a volumosa indumentária da época. O mecânico industrial vai se transformando em imperador. Maquiagem, vestimenta rica, joias e coroa. Agora ele é a autoridade máxima da Judéia. Agora por 2 horas sou Herodes. Os trajes são ricos e de cores fortes, mas quanto mais importante o personagem, mais simples é a roupa. Maria, a mãe de Jesus, veste uma túnica e um manto azul. E ele próprio, o Cristo, se veste apenas com uma túnica branca na última cena do espetáculo e da história, na Ascensão. Longe dos bastidores estão 9 palcos, onde 36 cenas se desenvolvem. O espetáculo, patrocinado integralmente pela Prefeitura, é tradicional, mas a cada ano traz novos cenários, novas gerações de atores. O ator principal é também o diretor do espetáculo. Com uma paciência cristã, repassa as cenas, ensina e comove no papel do Salvador, que faz o aleijado andar, levanta-se, que exorciza, deixa-nos, ou que, cheio de sabedoria e amor, salva a prostituta das mãos da multidão enfurecida. nem eu a condeno. Siga teu caminho e não peque mais. Do alto da pedreira, o sermão da montanha. Que sua luz se irradia por meio de minha vida. A história de Jesus Cristo deixa o espectador vidrado. Muito bonito, uma cena emocionante. Cenas fortes, cheias de realismo, que transportam o público para Jerusalém. Os números são de uma superprodução. 800 pessoas em cena, a maioria figurantes. O elenco se movimenta por 16 pontos diferentes da Pedreira Paulo Leminski. E para evitar problemas no deslocamento de um cenário para o outro, 4 pessoas interpretam Jesus Cristo. Essa Páscoa. Um deles é o diretor do grupo Lanterna, Aparecido Massi. Foi Jesus nas 26 apresentações do grupo. Agora quer ir deixando aos poucos espaço para que outros atores representem o papel. Em 8 cenários, os principais momentos da vida de Cristo são mostrados. A emoção aumenta conforme a morte de Jesus se aproxima. Ele é condenado e torturado. O realismo impressiona a plateia. Na crucificação, elenco e público vão às lágrimas. Todas as cenas são muito emocionantes. A crucificação eu acho que é pior, né? Que mais chama atenção, mais dói mais no coração da gente. A peça termina com a ressurreição de Cristo e no apelo da fé. O elenco comemora diante de 30 mil pessoas, segundo a Polícia Militar. Nem tenho palavras para falar, muito bonito, muito bonito. Emocionante e triste ao mesmo tempo, né, Mira? Mas o interessante desse tipo de espetáculo aí é que acaba fazendo com que as pessoas lembrem mesmo que Páscoa não é só ovo de Páscoa, né? Não é só chocolate, né? Tem um outro sentido. Pois é, não é só essa festa. E como a gente viu ali, apesar da chuva, o pessoal arredou o pé, 30 mil pessoas acompanhando um dos espetáculos mais tradicionais de Curitiba. Já vem sendo apresentado há 26 anos. De fato, muito bonito. Cerca de 1.000 pessoas envolvidas, quase 2 meses de preparação entre ensaios e montagens, toneladas de equipamentos de luz e som e 800 metros quadrados de palco. Basicamente, são estes os elementos necessários para que o grupo Lanterna leve até milhares de pessoas a vida de uma das figuras mais populares da humanidade. Tradicional em Curitiba, o espetáculo Vida, Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus Cristo é o maior do país. Mas nos 26 anos de encenação, as dificuldades continuam presentes. No espetáculo que será apresentado nesta sexta-feira, o público vai ter a oportunidade de assistir uma passagem clássica da história do cristianismo, a multiplicação dos pães. Mas além da montagem estrutural, existem outros preparativos de essencial importância, os figurinos e adereços. Para vestir mais de 800 atores, são necessários quase 60 dias de trabalhos.
Neste período, cerca de 10 pessoas ficam envolvidas na confecção, criação e produção das roupas e elementos de cena. É um trabalho gratificante. Dá muito trabalho, é preocupante. Aqui em Curitiba tem muita dificuldade para você fazer esse trabalho porque falta material para você fazer pesquisa. Aqui não se encontra, não encontra tecido, não encontra vários objetos que você precisa, aqui não tem. Mas é uma coisa muito gratificante. A gente sabe que durante 60 dias que a gente tem para fazer a preparação, chega lá no final, é uma coisa assim que engrandece você ver o resultado. Parte de cenário, praticamente todos os anos são feitos novos. A parte de adereço, já alguma coisa que volta é feita, reaproveitada, né? Mas a maioria, principalmente do mercado, que é o quebra-quebra, então perde-se muito material. Então todo ano é feito novamente essa parte. Nessa parte de mercado envolve 110 pessoas, então cada uma tem que ter um adereço. Então você precisa se preocupar muito com cada um deles, a gente nunca deixa um de lado, cada um é importante para isso.
único que até mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Com este anel, recebam em casamento, segundo a lei de Moisés e de Israel. Que o nosso Deus os abençoe, derramando seu brilho sobre vocês e lhes dê a paz. Amém! Amém! Espíritos imundos das profundezas do inferno, deixem-no! Deixem-no! Para trás, seus idiotas! Descubram primeiro! Por que não olham por onde andam? Aquele é meu irmão Simão Pedro. E aquele outro é meu irmão Tiago. Não é que ele queira ser assim, é um bom homem, mesmo a despeito de sua boca. Qual é o problema, irmão? Uma pescaria magra? Magra! 3 vezes ruim! Nada a não ter cestos e redes vazias! Segure minhas mãos. Isso. Segure firme. Olhe em meus olhos. Agora, levanta-se. Rabi, eu posso andar. Eu estou andando. Talita Cumi. Acorde, menininha. Levante. Te condenando? Não. Senhor. Não há ninguém. Então, nem eu a condeno. Siga teu caminho. E não peque mais. Deixais entrar os que querem fazê-lo! Salve, Excelência! Malfeitor! Basta! Basta! O que tem esse homem? Por que tanto temem? Por quê? Se ele não fosse um malfeitor, não o teriam entregue a ti. Ele diz que é Cristo, o que significa ungido. Reivindicando ser ungido, Jesus está reivindicando ser o rei de Israel. O que negamos totalmente. Disso tudo eu já sei. Mas alguma vez este homem incitou o povo contra Roma. Jesus
O rei dos judeus? Ou este assassino com o nome de Barrabás? Não, Jesus, não! Reparem então com Jesus, chamado Cristo. Centurião Arsênio, por que tanta humilhação? Basta! Pilatos o quer. Não choreis por mim. Chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Pessoas acompanharam ontem à noite na pedreira Paulo Leminski, em Curitiba, a encenação da Paixão de Cristo. Pois é, Alessandra, o já tradicional espetáculo do Grupo Lanterni, que já completou 26 anos, mais uma vez emocionou o público. No alto da pedreira, em meio às árvores, um único ator abriu a apresentação. E 25 mil pessoas se calaram. Era a vida de Cristo em cena. 50 atores e 800 figurantes para encená-la. De repente, apareceram cavaleiros, nobres e servos, o rei Herodes, o povo judeu, uma multidão percorrendo os 8 palcos do cenário. Houve momentos em que o elenco era menor, mas nem por isso a história menos importante. Foram relembrados os encontros com os apóstolos, as pregações de Jesus e vários milagres atribuídos a ele. A transformação da água em vinho quando a bebida acabou em plena festa durante as bodas de Canaã. O aleijado que andou... Segure firme. Olhe em meus olhos. Agora, levanta-se. E ainda a menina morta que levantou-se diante da ordem de Jesus, a ressurreição de Lázaro. Lázaro, saia! Entre as 37 cenas do espetáculo, apenas uma era inédita. Mais um milagre,
o da multiplicação dos pães para matar a fome de centenas de fiéis que seguiam Cristo pelo deserto. Sirvam as pessoas. A encenação do Grupo Lanterri, que já entrou para o calendário de celebrações da Sexta-feira Santa em Curitiba, chegou a reunir 40 crianças numa única cena. E pequenino era o bebê nos braços da figurante, o mais novo entre tantos atores anônimos, 8 meses de puro fascínio. Quem apenas assistia também estava fascinado, não só pela história, mas pela movimentação incessante de tanta gente. Recontar a vida de um homem que há 2004 anos influencia a vida de praticamente toda a humanidade não era a única missão desse gigantesco elenco. Para alimentar o verdadeiro espírito da Páscoa, era preciso representar a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus. E isso eles também fizeram. A última ceia com os apóstolos marca exatamente o meio da apresentação. Na cena seguinte, Jesus já reconhece um traidor entre seus seguidores mais próximos. Judas aparece acompanhado pelos soldados que prendem Jesus. Depois, arrependido, enforca-se. Acusado de impostor, Jesus confirma como verdade o que diziam ser uma blasfêmia. Você é o Cristo, o Filho de Deus? Tu o disseste. Eu sou. Pilatos pede a opinião do povo e aceita a condenação de Jesus à morte. Os figurantes transpiram revolta. Pura encenação. As pessoas comuns com roupas de época choram de verdade diante da visão do homem espancado, obrigado a carregar uma cruz nas costas e uma coroa de espinhos na cabeça. Cristo é crucificado, morre e o público vive a tristeza, como se estivesse mesmo velando o corpo na cruz. É muito emocionante, assim, a gente revive assim aquele tempo como se estivesse acontecendo com a gente. Imagina só Jesus passar por isso, por que nós não podemos passar por coisas também difíceis na vida? A cena da ressurreição traz alívio para quem passou 2 horas relembrando tanto sofrimento. Foi muito emocionante, foi lindo mesmo. O ator que representa Jesus Cristo há 26 anos chega ao fim do espetáculo aos prantos. Ainda emociona-se a ponto de perder as palavras. É muito forte, né? Não consegue nem falar. As outras 850 pessoas que trouxeram as passagens bíblicas para mais perto da realidade compartilham o sentimento. Para elas, estar nesse palco e ajudar a contar a história da Páscoa é a glória.
Todos prontos? Que problemas César e o Senado terão para resolver hoje? Existirá uma voz tão capaz como a minha para implorar eloquentemente aos ouvidos do grande César pela volta do meu irmão exilado? César, não beijo a sua mão para bajular, mas pedindo que o senhor libere Públio Cimber de imediato do exílio. Como diz, Brutus? Perdoe-me, César. César, perdoe-me. Cássio se rebaixa aos seus pés pedindo a libertação de Públio Cimber. Talvez eu me comovesse se fosse como vocês. Mas sou firme como a estrela do norte. Os céus são adornados com inúmeras estrelas, todas fogo, e cada uma brilhando. Mas apenas uma entre todas mantém o seu lugar. O mesmo acontece no mundo. Está bem populado com homens. Homens de carne, sangue e dotados de razão. Nesta quantidade, porém, conheço apenas um que se mantém consistentemente em seu lugar, inabalável. E esse sou eu. Cimber foi exilado, e eu o manterei exilado. Ah, César! Sai daqui! Pretendes erguer o Olimpo? Grande César! Veja, até Brutus se ajoelha em vão. Então, que essas mãos falem por mim! Até tu, Brutus? Então, que César caia. Se eu estivesse disposto a incitar os seus corações e cabeças à revolta e à violência, eu prejudicaria Brutus e prejudicaria Cássio, que, conforme todos sabem, são homens honrados. Não quero prejudicá-los. Afastem-se do corpo! Afastem-se do corpo! Abre espaço para Antônio, vamos! Sim, vamos! Se tem lágrimas, preparem-se para derramá-las agora. Feriu o Brutus, o bem-amado, e quando puxou a sua maldita lâmina, notem o quanto sangue de César escorreu. Então! Eu mandei lhe chamar por causa do ouro que me negou para pagar as minhas legiões. Esta foi uma atitude típica de Cássio? Será que eu deveria estar satisfeito, Caio Cássio? Eu não neguei nada! Negou? Não neguei! Foi um idiota quem lhe trouxe o meu recado. Brutus partiu o meu coração. Um amigo deve tolerar os enganos de seus amigos, mas Brutus faz os meus maiores do que são. Não faço até que me afete com ele. Quando acham que ela voltará à bainha? Nunca! Até as 33 feridas de César serem todas vingadas! Vamos embora, Antônio. Engulam o nosso desafio, traidores. Se ousarem lutar hoje, venham para o campo de batalha. Nós estaremos lá. Este foi o mais nobre de todos os romanos. Todos os conspiradores, menos ele, fizeram o que fizeram por invejarem César. Ele foi o único que se juntou aos outros com um objetivo louvável e de interesse geral pelo bem comum de todo o povo. A vida dele foi moderada, e ele, tão equilibrado, que poderia fazer a natureza erguer-se e dizer para todo o mundo: este foi um homem ideal. César haverá de sangrar para divertir? Quantas vezes 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 César haverá de sangrar para divertir?
Quantas vezes César haverá de sangrar para divertir? Quantas vezes... Esse é o grupo Lanteri, representando Júlio César de Shakespeare. Teatro popular, teatro que foi de rua e que agora se apresenta aqui numa pedreira em Curitiba. Bom, nós estamos aqui com duas pessoas importantes do grupo Lanteri. O Aparecido Máximo e a nossa amiga... Margarida Howen. Margarida, o que você faz, Margarida? Eu fiz a tradução a partir da folha de 1623, que é a primeira edição da peça. E eu tenho ajudado mais em outras coisinhas com o grupo inteiro, né? Consultoria da parte técnica, qualquer ator que precisar de explicitações sobre o que significa uma palavra, até história do texto, aspectos teatrais em geral, desde a época elisabetana até agora eu tenho ajudado, algumas sugestões da parte de direção, interpretação, de tudo um pouco. Mas o nosso homem aqui, que nós queremos fazer muitas perguntas, é o Aparecido, com essa figura de Cristo. Ele faz o Cristo na Paixão do grupo Lanteri. Essa cara de líder, essa barba, filho de descendente de italiano, com um pouco de alemão no meio. E eu que sou descendente de italiano sei o que é isso. Mas eu quero fazer uma pergunta ao Aparecido. Em primeiro lugar, como é que surgiu este grupo? Surgiu em 77, 78, quando nos reunimos pela primeira vez um grupo de 30, 40 rapazes e moças. Resolvemos fazer um teatro ao ar livre, que era uma encenação da Paixão, na Vila São Paulo. Aí deu tão certo a ideia, e a comunidade apoiou bastante, que já no ano seguinte os pais resolveram participar junto. Aí já estávamos com 60. E no outro ano seguinte, 79, já estava com 90, 100 pessoas que já eram amigos dos pais, amigos do namorado entre eles. E aí a comunidade gostou e a comunidade começou a ajudar financeiramente. Em 79 eu recebi um envelope de um grupo de mulheres, né, que não sei, que fizeram uma coleta de dinheiro para ajudar no figurino. Em 80 o prefeito Jaime Lerner tomou conhecimento do trabalho e falou, poxa, essa ideia pode ser levada a nível de cidade. E ali viemos a nível de cidade e aí só foi crescendo em espetáculo, qualidade e números de pessoas também. Vocês fizeram quais espetáculos? A Paixão e o que mais? Espetáculo grande de rua, fizemos a Paixão, que envolve hoje, nós estamos com 700 pessoas, são 600 que atuam entre atores e figurantes e 100 pessoas que trabalham na produção de contra-regra. Depois há espetáculos menores, nós montamos, quando tem festa de São Francisco, por exemplo, no Largo da Ordem, que é uma festa tradicional em Curitiba, o nosso grupo faz o Alto de São Francisco. Temos operários, mecânicos, cobradores, motoristas de ônibus, taxistas, estudantes na sua grande maioria, bastante adolescentes, um grupo de 40 crianças, que tem alguns pais ou não que participam da peça, escriturário, de todo uma amostragem bem grande da cidade. As pessoas, quando se deslocam 5, 10 ou 15 quilômetros para vir à Pedreira e ficar aqui 1h30, 2 horas de pé, retornar mais 15 quilômetros, deveria ter um espetáculo que enchesse os olhos. Então a nossa preocupação também de cena, fazer um espetáculo grande, com uma grande multidão, tem dois fatores. Primeiro, para que quem vem assistir vê um grande espetáculo, uma produção muito bonita. E segundo, pelo contexto histórico da peça, o povo foi um fator muito decisivo. O público lota a Pedreira Paulo Leminski, em Curitiba, para ver um clássico de Shakespeare. No camarim, os atores do grupo Lanteri se preparam para a ousadia de encenar Júlio César, uma obra de Shakespeare, na Pedreira. Mas para um cenário grandioso como este, a preparação vai além dos camarins. Com a mesma disciplina de soldados romanos, muitos atores tiveram que aprender a montar a cavalo para fazer as cenas das batalhas entre os exércitos de Marco Antônio e Brutus. Essas cenas foram ainda reforçadas pela presença da polícia montada, que essa noite vai fazer o papel de soldado romano. O que é mais emocionante é que o serviço diário da polícia. Enfim, o imperador romano Júlio César e um imenso séquito entram na Pedreira. Ou melhor, esta noite eles entram nos limites de Roma. Enquanto o imperador desfruta e abusa do poder,
Brutus e Cássio planejam dar fim à tirania do soberano. Foram 3 anos de trabalho para que os difíceis diálogos da peça se tornassem acessíveis ao grande público. E foi falando um português claro que Júlio César discutiu com os traidores no Senado e, antes de morrer, repetiu a célebre frase: Até tu, Brutus, caia. Em seguida, o povo, bem ao gosto shakespeariano, ouve Brutus e condena Júlio César. Ouve Marco Antônio e aclama o imperador morto. Entram em cena os soldados em exércitos adversários, lutando pelo trono vago. Brutus e Cássio morrem, Antônio vence a batalha. E as crianças deixam no ar uma pergunta para ser respondida nos nossos dias: quantas vezes César haverá de sangrar para divertir?